livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E nós vamos pedir ao Senhor, amados, que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente dessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. Preste atenção. Você sabe por quanto tempo que choveu durante o dilúvio? 40 dias e 40 noites, sem parar. Já imaginou uma chuva dessa aqui no conjunto do Ceará? Mas, depois que a chuva parou, para escoar toda a água, ainda se passaram 150 dias. Noé, quando ele começou a construir a arca, ele tinha 50 anos, 500 anos. Ele passou 100 anos, amados, para construir a arca. Quando ele terminou de construir a arca, ele já tinha 600 anos. E o Senhor, Ele deu para o Noé toda a planta, como deveria ser a arca. Ela tinha os seus andares, porque ali ia ficar os animais. O leopardo, o hipopótamo, o rinoceronte, o crocodilo. Pastor, tinha cupim na arca? E todos saíram do seu habitat. O Noé, ele não precisou viajar para a África, não precisou viajar para a Amazônia para trazer os animais. Os animais obedeceram ao Senhor. Já imaginou aquele crocodilo enorme entrando na arca? Só que já teria um lugar para ele e a fêmea, era o casal. Então Noé já teve que projetar isso aí, 40 dias chovendo e mais 150 dias, aqueles animais teriam que comer. Então esse projeto que Deus fez, amados, tudo isso teria que ser feito, toda essa organização. E foi isso que o Noé fez, como Deus, ele mandou. Havia uma observação entre os animais, que animais limpos teriam que ser 7 casais. E talvez naquele momento, o próprio Noé não entendeu o porquê. Aqui no capítulo 7 e o versículo 2. Por que que isso aqui é importante? Daqui a pouco você vai compreender.
Ele diz, ó: de todo animal limpo, tomarás para ti 7, e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Acredito que o Noé não questionou ao Senhor, por que desses animais seriam 7 casais. Mas toda aquela arca, amados, havia esse projeto. Deus deu toda essa planta, os andares, onde deveria guardar a comida. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar, amados, nesse momento que ele sai da arca. Acabou o dilúvio, escoou toda a água. E o primeiro animal que vai sair da arca é um corvo, para saber como estava. E depois de algum tempo, aquelas comportas são abertas e os animais, cada um vai para o seu habitat, volta para o seu habitat. No capítulo 8, no versículo 20, mais uma vez: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave. Olhe para mim aqui, olhem todos para mim. Você já tinha ouvido sobre esse cheiro suave? Que foi até as narinas do Senhor? O que era isso? Um holocausto, quando era feito, aquele animal seria totalmente consumido pelo fogo. Então a fumaça subia dali e chegava até onde? Até o terceiro céu. Mas com o tempo veio também a lei, sempre na casa do Senhor também, no tabernáculo, no templo, eles também faziam os sacrifícios e os holocaustos. Teria a mesma ideia. Mas por que Deus, ele se agradou desse holocausto? E para ele foi como um cheiro suave. Alguém saberia me responder? Por quê? Por que Deus se agradou? Pronto, ele fez isso em obediência, irmãos. Todas as vezes que você obedece ao Senhor e faz a vontade de Deus, mesmo que não seja a sua vontade, é como se você estivesse oferecendo um sacrifício, um holocausto ao Senhor, e vai até as narinas dele. E o que significa isso, pastor? Que Deus aceitou de bom grado aquilo que você fez. Por que Deus, ele se agradou do Noé? Por causa da sua obediência, irmãos. Ele levou 100 anos para construir aquela arca. E o Noé falava para todos: olha, Deus vai trazer um dilúvio. Ah, você é muito bobo, Noé. Vai acontecer isso, olha, a terra vai ser destruída, vai haver uma grande inundação, por isso que eu estou construindo a arca. E ele não desistiu. Ele fez da forma que Deus deu a ele para fazer, igual como estava aquela planta. Por isso, ele foi salvo com a sua família. E Deus, ele cheirou aquela fumaça, amados, como um aroma suave. Não porque ele fez simplesmente um sacrifício, mas é porque ele fez um sacrifício em obediência. Então a diferença não é o sacrifício que se dá. O segredo é a obediência, que você faz as coisas para Deus. Vamos ver aqui. Procure o livro do profeta Ezequiel, ainda no Antigo Testamento. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20. Quando você encontrar, diga amém. Ninguém encontrou ainda? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, o versículo 41. Ele diz: com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós ante os olhos
das nações. Então, mais uma vez, o termo, o cheiro suave, é Deus, amados, se agradando da atitude daquela pessoa. Agora, o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vamos lá. Então, a obediência, amados, é um sacrifício que você faz. Se você faz algo a Deus em rebeldia, Deus ele não vai aceitar. Vamos dizer que você chegou aqui na igreja e havia aqui no altar um excelente baterista e um excelente tecladista e um excelente cantor ou uma cantora. Pastor, quando aquela pessoa começa a cantar, eu até choro. Olha, mas é muito bonito. Sim, é muito bonito aquele louvor. Mas se aquela pessoa que está cantando, está tocando o seu teclado ou o seu violão, ela não estiver em obediência, aquilo de nada vale para Deus. Mas é a música mais bonita do mundo. Não vale para Deus. O que vale para Deus é quando você faz algo para Deus em obediência. Mesmo que seja algo bem simples, amados. Você deixou de fazer a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso que é agradável ao Senhor. Vamos ver aqui, Êxodo 29. Aqui é a própria lei, amados. Quando a pessoa iria oferecer um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Aqui, ó, Êxodo 29 e o versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: assim queimarás todo carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Eu pergunto para você, como foi mesmo, hein? O holocausto que o Noé ele fez? Que tipo de animal ele ofereceu ao Senhor? Limpo. Talvez quando ele entrou na arca, que ele viu aquele detalhe, acredito, amados, que ele até escreveu, para não perder nenhum detalhe. Pastor, já havia escrito naquela época? Eu não sei. Eu sei que de alguma forma, ele guardou aquilo que Deus falou para ele, para não perder nenhum detalhe. Amados, eram muitos detalhes, onde cada animal daquele iria ficar. Não adianta você colocar um gorila do lado de um leão, ia dar confusão. Um crocodilo do lado do rinoceronte, isso dá. Teria que ser tudo organizado, projetado. É como essa oferta aqui, vamos ver. Capítulo 29, versículo agora 25, ainda no livro de Êxodo. Diz assim, ó: depois o tomará das suas mãos e o queimarás no altar, sobre o holocausto, por cheiro suave, perante ao Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. Então aquela fumaça, amados, iria até o terceiro céu. Aí Deus iria aspirar. Olha, eu fiquei muito feliz pelo meu filho. Fiquei muito feliz pela minha filha. Ele está fazendo o melhor que ele pode. Vamos ver, ainda no livro de Êxodo 29, o versículo agora 41. Ele diz: e o outro cordeiro oferecerá à tardinha, e com ele farás como com a oferta de manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Preste atenção, amados, aqui. Essas ofertas, esses sacrifícios que seriam feitos, tinham também uma determinação. Quando a pessoa iria oferecer, teria que ser conforme aquelas determinações. Não era do jeito que eu queria. No livro do profeta Malaquias, o Senhor está chamando a atenção dos sacerdotes, que eles estavam recebendo animais
para serem sacrificados, que eram cegos, que eram mancos. Ao invés de abençoar aquela pessoa, estava trazendo maldições. Então qual era a obrigação do sacerdote? Ei, meu amigo, esse animal aqui não pode ser entregue não. Você quer trazer maldições? Então ele teria obrigação de falar para aquela pessoa que aquele animal não era correto. Teria que servir essas prescrições. Porque, amados, para levar uma oferta, um sacrifício ao Senhor, ninguém era obrigado. Mas se fosse fazer, teria que ser feito da forma correta. É como nós também. Nós não temos obrigação nem de estar na casa do Senhor. Mas se estamos, se queremos agradar o Senhor, é da forma que Ele estabeleceu. Para que seja um cheiro suave, para que Deus possa se agradar de você e possa abençoar você. Lembra do Caim? Eu pergunto para você, o Caim ofereceu uma oferta ou não? Ofereceu. Só que ele não vigiou. Não agradou. Ele fez de última hora. Esses animais aqui, que o Noé, ele ofereceu, já estavam lá. Ele já tinha separado. Talvez ele nem sabia por quê. Mas já imaginou quando todos saíssem da arca e ele fosse oferecer algo ao Senhor? Qual animal que ele iria oferecer se ele não tinha nenhum? Ele se preparou para fazer o melhor para Deus. Vamos ver aqui. Procura os Salmos. Então é a obediência, amados, realmente que para Deus é o mais importante. Quando você obedece ao Senhor, quando você faz a vontade de Deus. O Salmo 51, a partir do versículo 15. Quem encontrou? Diga amém. Ele diz, ó: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando a pessoa, mas, se apresentava diante do Senhor com toda a sua fé, aquele homem que estava leproso, ele se apresentou diante do Senhor, mas era proibido. Pela lei, uma pessoa leprosa não poderia estar no meio dos outros. Mas o que ele fez? Ele quebrou as regras e foi diante do Senhor com toda a sua fé. Eu pergunto para você, segundo o que a gente conhece, segundo o que você já leu na palavra, teria como aquele homem sair dali sem ser curado? Não teria. Qualquer pessoa, em qualquer momento, ela chega diante do Senhor com toda a sua fé e pede ao Senhor um favor, uma cura, não tem como o Senhor não fazer. É a maneira que Ele sempre fez. É do Senhor isso aí. Ele vai sempre se agradar de um coração contrito, de uma pessoa humilde diante dEle. Aquela mulher que havia anos com enfermidade, uma hemorragia, ela tocou no Senhor. O Senhor parou e falou: alguém me tocou e saiu de mim poder para curar. Aí a senhora: foi eu. Porque, olha, a minha fé era essa: se ao menos tocasse nas suas vestes, eu seria curada. E ela foi curada, porque agiu segundo a sua fé. Já imaginou, irmãos, se ficasse apenas no pensamento dela: ah, se eu tocar, eu vou ser curada. Mas se ela não tocasse, nada iria acontecer. Então o que ele diz? Vamos ler mais uma vez. Salmo 51, o versículo principal é esse aqui, 17. Ó. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito,
não desprezarás, ó Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer essa oração, irmãos. Não sei como está o teu coração. Não sei o que você veio buscar na casa do Senhor. Mas se você colocar essa palavra em prática, aquilo que você veio buscar nessa noite, o Senhor Ele vai te dar, no nome de Jesus. Quem crê assim? Nós temos que usar a palavra ao nosso favor. Não tem como mudar isso, irmãos. Qualquer pessoa que se apresenta dessa forma diante do Senhor e pede um favor do Senhor, não tem como sair com as mãos vazias. Vamos até o livro do profeta Isaías. Você vai ver que os sacrifícios que estavam sendo feitos, amados, eram feitos? Era, mas não havia temor. Não havia o respeito das pessoas. Por isso que Deus ele não se agradava. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 10. Pastor, onde o senhor quer chegar? Daqui a pouco eu vou falar para você. Vamos dizer que tudo isso que eu estou falando para você é uma introdução, mas ainda vou chegar no ponto importante. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e das gorduras de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro e nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Diga amém. Eu pergunto para você, é forte ou não que o Senhor ele nos fala? Eram festas, eram cerimônias, eram rituais. Amados, era muito bonito. Parecia que aquelas pessoas ali eram corretas, mas não eram. Não estavam mais agradando a Deus. Aquelas ofertas, aqueles holocaustos, porque não eram em obediência. Por que que Deus se agradou do Noé? Porque ele fez a sua oferta em obediência. Estava em obediência ao Senhor. E Deus recebeu aquele sacrifício como um cheiro suave. Mas, é aqui onde eu quero chegar. O maior sacrifício quem fez, amados, foi o Senhor. Ele ofereceu a sua própria vida em obediência ao Pai. Diga amém por isso. Estava em obediência ao Pai. Até pediu ao Pai: Pai, retira de mim esse cálice, se for possível. Mas ele não fez a sua vontade, fez a vontade do Pai. Por isso, amados, que o sacrifício do Senhor, ele tem autoridade para nos salvar. O sangue que foi derramado naquela cruz. O seu sacrifício foi como o sacrifício que o Noé, ele ofereceu. Foi um sacrifício em obediência ao Senhor. Então, todas as vezes que nós agimos dessa forma, amados, nós agradamos a Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Agora no Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, esse foi o maior sacrifício, amados, em quem nós temos que nos espelhar. O apóstolo Paulo diz que você tem que se espelhar
naquilo que o Senhor ele fez. Ele fez o melhor. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus, faça o seu melhor. Ou então é melhor não fazer. Porque se você for fazer algo, amados, de qualquer maneira, Deus ele não vai se agradar de você. A palavra, ela nos ensina como devemos fazer. É só você obedecê-la. Olha o que ele diz aqui, ó. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e o que mais? Em cheiro suave. Lembra do cheiro suave? Por quê? Porque estava em obediência ao Senhor. O Senhor não foi de uma hora para outra que ele decidiu, olha, eu vou me entregar para ser morto em uma cruz. Não, havia um planejamento. Da forma que o Senhor, ele quis. Foi penoso? Foi. Foi doloroso? Foi. Mas o Senhor, ele foi até o fim. Por quê, pastor? Porque ele nos amava. Aliás, nos ama. Ele sabia da importância de ir até o fim, mesmo com tantas dores, açoites, pessoas que ele mesmo ajudou, ironizavam ao Senhor, mas ele sabia da importância. E ele fala: e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, amados, todas as vezes que você for fazer algo para Deus, pense nisso, em fazer o teu melhor para o Senhor. Vamos finalizar aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Volte aí alguns livros. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1. Nós vamos ler mais um versículo, e já vamos fazer essa oração. Capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre esse sacrifício que nós devemos fazer. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É quando você faz algo que você sabe o que você está fazendo, que você tem ciência se aquilo ali está agradando ao Senhor ou não. Isso é racional. É você pensar antes: será que isso aqui é correto? Eu uso a minha consciência. Isso aqui está realmente agradando ao Senhor? Eu estou realmente em obediência a Deus? Se eu estou, eu vou também até o fim, para que o Senhor, ele venha se agradar de mim, para que o Senhor receba, amados, o meu sacrifício, a minha adoração, e que ele possa trazer para a minha vida a bênção dele. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda forte.